Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, havia um dilema, uma dificuldade na igreja primitiva, que era uma pergunta elementar: como preservar os ensinamentos de Jesus após a sua morte, ressurreição e ascensão? Então, uma coisa é o cristianismo com Jesus pregando, né? Jesus caminhando com os discípulos, andando entre eles, fazendo as suas pregações. Agora, como isso continuaria depois da morte de Jesus? Como preservar o cristianismo sem Jesus encarnado? E a resposta da igreja está no evangelho de hoje. É aquilo que nós chamamos de sucessão apostólica, que é um dos pilares mais importantes da igreja, e que a gente precisa entender com mais profundidade. Vamos voltar ao contexto da época. Imagine, século I, século II, século III. Até aquela altura o cristianismo era proibido dentro do Império Romano, que abarcava não só Roma, mas o Oriente também, o norte da África. Então, não existiam igrejas, templos. Não tinham igrejas, não tinham templos, não existiam ainda as universidades, que depois foram criadas pela igreja, não existia liberdade de culto. Então a igreja não tinha nada da estrutura que ela tem hoje. Como preservar os ensinamentos de Jesus? Sem instituição, sem estrutura, sem formação. A igreja na época vivia de testemunhas. Essas testemunhas eram as pessoas que tinham convivido com Jesus e que receberam dele uma missão, que era, está escrito aqui: ide ao mundo e anunciai, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Então essas pessoas foram chamadas a criar novas comunidades. Então aqueles 12, depois Judas Iscariotes se mata, voltam a ser 11, um novo apóstolo é chamado, continuam sendo 12, e eles partem ao mundo, cada um para um lugar diferente. Uns nós temos mais documentação histórica, outros nós temos menos. Então São Pedro, por exemplo, vai caminhando em direção a Roma, Roma é o destino final dele, e outros apóstolos vão para o Oriente, e por aí vai. Nesse caminho, o que os apóstolos faziam? Chegavam em uma comunidade e ficavam ali por um tempo. Naquele tempo eles iam pregando, iam contando o que tinha acontecido, iam falando de Jesus. Moravam ali por alguns anos. E depois, antes de partir, ordenavam um novo sucessor para aquela comunidade. Então, Jesus instituiu os apóstolos e os apóstolos instituíam outros discípulos, que a igreja depois chamará de bispos. Então é assim, São Pedro está aqui na comunidade, antes de partir, ele escolhe uma liderança que se destacou naquele momento, religiosamente entregue àquela comunidade, que quer viver o mesmo carisma e ordena aquele homem como líder daquela comunidade local. Aquele bispo passa a gerir aquela pequena comunidade e ao longo do tempo ele também vai ordenando outros. Então aquele bispo vai ordenando padres e ordenando outros bispos próximos também da sua morte. Quando um bispo morria, outro era ordenado e reconhecido pela comunidade local. Então a igreja foi desenvolvendo assim a sucessão apostólica. Os 12 ordenaram outros, que ordenaram outros, que ordenaram outros, que ordenaram outros. E se nós pudéssemos puxar essa árvore genealógica das ordenações, nós chegaríamos aqui no Padre Ricardo. E essa é a graça da igreja. Por que a igreja católica é a igreja fundada por Jesus Cristo? Por vários elementos, um deles a sucessão apostólica. Inclusive esse exercício já foi feito, aqueles que quiserem depois dar uma olhada mais a fundo, a chamada linha Rebiba, que é uma investigação documental
das ordenações presbiteriais e episcopais da Igreja Católica, que vão, voltando, nós temos documentos escritos, assinados, que chegam até o século XVI. Dali para frente nós temos algumas carências de documentos e você consegue voltar a investigação até os primeiros séculos. É claro, os primeiros apóstolos não escreviam essas ordenações. É interessante, todos os papas da era moderna, se nós puxarmos as suas ordenações, como são papas latinos, ou seja, do ocidente para cá, eles descendem de uma mesma linhagem apostólica que nós temos documentalmente lá do século XVI. Então a igreja vai ordenando e ordenando e ordenando. O bispo já foi um padre ordenado por outro bispo, que já foi um padre ordenado por outro bispo, que já foi um padre ordenado por outro bispo, até chegarmos nos 12. Essa é a igreja de Jesus. E essa sucessão apostólica começa no evangelho de hoje. Jesus confia a alguns e dizem: ide ao mundo, façam o que eu estou fazendo. Então eles recebem de Jesus e transmitem de Jesus. Na patrística, no século IV, a igreja estrutura que a sucessão apostólica tem 3 pilares. Um deles é o que eu falei aqui agora, as pessoas. Então a sucessão de pessoas é um dos pilares da sucessão apostólica. Essas pessoas descendem de Jesus e descendem dos 12. E esses 12 não eram apenas pessoas, eram realmente cargos. Eram cargos. Tanto é que quando Judas morre, ele é reposto. Se Jesus escolheu 12, nós temos que ter 12. Quando um morrer, outro entrará no lugar. Assim com os bispos. Quando um morre, outro assume. Quando um morre, outro assume. A sucessão apostólica tem um segundo pilar, que é a sucessão da doutrina. Como assim? Os sucessores dos apóstolos precisam obrigatoriamente professar, divulgar a mesma fé dos apóstolos. Então eu não posso ter um padre, ter um bispo que mude a fé. Se ele assim o fizer, será convidado pela igreja a um período de conversão, de ajuste de conduta, e se ele assim permanecer, ele será expulso das suas funções. Por quê? Porque a sucessão apostólica depende da manutenção da fé recebida pelos apóstolos. Esses apóstolos receberam uma fé de Jesus e a missão deles é divulgar a mesma fé. Eles não podem mudar a fé. Então a igreja de hoje prega a mesma coisa da igreja primitiva. Os pilares são os mesmos. Não depende de nenhum sacerdote reinterpretar. Já está escrito, já está interpretado, e onde houve conflito, a igreja já se reuniu e já deliberou sobre. São os concílios. Essa é a riqueza da igreja. O que é um concílio dentro da igreja católica? É uma reunião de todos os bispos do mundo. Imagine, o último foi o Concílio Vaticano II, já faz mais de 50 anos, 60 anos. O que é um concílio? Reúne-se todos os bispos do mundo que possam ir. E mais algumas pessoas convidadas, e eles ficarão reunidos por anos, muitas vezes, para deliberar sobre temas caros à igreja. Temas que a igreja tem divergência. Uma vez definido, são os sucessores dos apóstolos que estão ali. Essa é a doutrina da igreja. Essa é a doutrina. Então a sucessão da doutrina é o que preserva a igreja católica fiel à sua missão recebida por Jesus. E o terceiro pilar da sucessão é a sucessão da comunhão. O que é isso? A igreja católica está espalhada pelo mundo e ela comunga, ela converge com Roma, que é a igreja liderada por São Pedro, que foi a igreja liderada por São Pedro, que foi o líder dos apóstolos instituídos por Jesus. Então, não pode haver igreja católica no mundo rompida com Roma. Existem algumas, ao longo da história, várias, que já disseram assim: nós não compactuamos com o Papa. E se denominam católicos. Não são. Tem cara de igreja católica, tem jeito de igreja católica, às vezes tem até nome de igreja católica. Tem sacerdote, tem batina, tem eucaristia, mas não é igreja católica. Porque a sucessão apostólica deixada por Jesus tem 3 pilares: sucessão de pessoas, sucessão de doutrina e sucessão de comunhão.
A liderança da igreja de Roma é desde os primeiros tempos. Nas cartas de São Paulo, você verá no Novo Testamento a igreja de Roma advertindo, corrigindo outras comunidades que tinham surgido. Então nós temos uma comunhão com uma única liderança, uma única igreja. E isso nos trouxe até aqui. Então, Santo Inácio de Antioquia dizia: onde está o bispo, aí está a igreja. Por quê? Porque é onde está o sucessor dos apóstolos. Quando nós temos a graça de receber o bispo na nossa comunidade, é um momento muito importante de celebração, é realmente um momento solene, né? Porque, veja, é um sucessor dos apóstolos. Agora, um ponto importante e polêmico que nós devemos saber: a tradição dos apóstolos é o depósito da nossa fé, é lá onde está, né, o coração da nossa fé. E em diversas denominações cristãs, não católicas, é muito comum nós vermos algumas denominações negando um pouco a tradição dos apóstolos e aludindo a um critério que Martinho Lutero divulga, que é o solo escritura, somente a escritura. Ou seja, a nossa fé deveria ser literalmente somente o que está na Bíblia. A Igreja Católica, pela sucessão apostólica, não concorda com isso. Não se trata de dizer que nós professamos coisas fora da Bíblia, não é isso. Se trata de uma questão lógica. O que veio primeiro? A sucessão e a tradição dos apóstolos ou o texto bíblico? Historicamente, por uma questão de cronologia, primeiro os apóstolos pregaram, depois alguns escreveram, e depois isso foi consolidado a partir da sucessão apostólica na Bíblia. Mas a Bíblia, como nós a conhecemos, é fruto do final do século IV, 3 para o 4. Então nós já tínhamos pelo menos 300 anos de tradição apostólica quando o texto bíblico é fechado. Então, na verdade, o texto bíblico é fruto da tradição dos apóstolos e não o contrário. O texto bíblico é resultado da sucessão apostólica e não a sucessão apostólica é resultado do texto bíblico. Por quê? Porque a Bíblia não existia. O Antigo Testamento existia, o Novo não. Todos os evangelhos são escritos 30, 40, até 60 anos depois da morte de Jesus. O último texto de João é escrito no ano 100. As cartas dos apóstolos são escritas depois. A consolidação desses textos segue os 3 princípios que eu te falei. Os textos que estão na Bíblia foram transformados em canônicos, em textos sagrados, porque eles foram oriundos da tradição das pessoas, porque foram os apóstolos que escreveram, os apóstolos e os apóstolos dos apóstolos, né? Porque eles preservavam a mesma doutrina de fé, ou seja, não há contradição entre eles, e porque as comunidades cristãs da época comungavam aqueles textos. Ou seja, os textos foram escritos pelos sucessores dos apóstolos, os textos bíblicos foram escritos preservando a fé dos apóstolos, não há contradição entre eles, e os textos bíblicos eram professados pelas comunidades cristãs da época, por isso eles são bíblicos. Então são bíblicos porque seguem os mesmos 3 pilares da sucessão apostólica. Existem outras tradições que não estão na Bíblia, mas que são apostólicas. Por exemplo, o sinal da cruz que nós fazemos. Isso não está na Bíblia. Em nenhum momento você verá o Evangelho dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós temos ali uma série de germes, né? Uma série de sementes do que seria isso. Então, os apóstolos desenvolvem a tradição. E essa tradição ergue a igreja. Rezar pelos mortos. Isso não está no texto bíblico, mas está nos documentos das primeiras comunidades cristãs, tradição dos apóstolos. O culto a Nossa Senhora, embora ela esteja presente em diversos textos bíblicos, o culto, a veneração a Maria, não está no texto bíblico, mas está desde os primeiros anos da tradição dos apóstolos. Então a nossa igreja é uma igreja católica, apostólica, romana. Esse é o nome da nossa igreja. Católica porque é universal, está no mundo inteiro.
apostólica, porque professa a fé dos apóstolos, romana, porque está em unidade com Roma. Qualquer igreja que não tenha esses 3 pilares, pode ser até a igreja, mas não é a nossa. E no final, Jesus assim diz: de graça recebestes, de graça deveis dar. Veja, na época de Jesus, havia várias correntes filosóficas. Por exemplo, de uma que está muito na moda hoje, que é o estoicismo, que defende uma espécie de autossuficiência do homem. O homem se basta, o homem é autor de si mesmo, o que depois vai ser resgatado no Renascimento como humanismo, a valorização máxima das qualidades humanas. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente o contrário. O ser humano como um ser radicalmente receptivo, de graça recebeis. Vocês receberam tudo de graça. Não foi por mérito, foi por misericórdia. E aqui nós poderíamos aprofundar. Nós realmente temos pouco mérito nas coisas mais importantes da nossa vida, né? Nós não escolhemos nascer. Na verdade, nós não fizemos nada por isso, né? Nós não escolhemos os pais que temos, nós recebemos. Nós não escolhemos nem o idioma que nós falaríamos, nós recebemos do lugar onde fomos criados. Nós não decidimos existir, nós recebemos a existência. Então, o ser humano é essencialmente receptivo. Ele recebe tudo o que tem de elementar. E Agostinho questiona: o que tu tens que não seja recebido? Nós poderíamos pensar: bom, é verdade, eu recebi muitas coisas de Deus, mas eu também fiz outras, né? Eu também criei outras, eu tenho os meus méritos. Claro, a igreja não está negando que você tenha os seus méritos. A tua vida não se construiu sozinha, não caiu do céu. Mas todas as habilidades que você usou para construí-la, essas sim, essas vieram de Deus. Então, por que de graça recebestes? Ora, o meu trabalho, o meu patrimônio, a minha vida, o meu bem-estar, tudo isso é fruto do meu trabalho. E o meu trabalho é fruto dos dons que eu recebi de Deus. Então, no fim das contas, de graça recebestes, de graça deveis dar. Nós não devemos nos iludir nem mesmo com os dons. Isso é um ponto perigoso. Nós já vimos isso ao longo da história da igreja. Alguém recebe um dom de cantar, um dom de pregar, um dom de servir, um dom de administrar, um dom. E passa a considerar que aquele dom é dele. E muitas vezes começa a se sentir maior do que o autor que deu o dom, né? Como se eu estivesse prestando um favor para a igreja. É exatamente o contrário. Nós não devemos nos iludir com os dons, porque se eles foram dados, não foi para o nosso agrado, foi para o serviço. De graça recebeste, de graça deveis dar. De graça. Não é um favor, é uma devolução. E se foi confiado a você, é para que você transmita e traga outras pessoas junto. Os apóstolos não receberam dons para ficar em casa, não receberam dons para rezar sozinhos, não receberam dons para serem vistos como alguém especial, receberam dons para distribuir. Por isso, ide ao mundo e não ide para a sua casa. E nós, então, devemos separar a visão de proprietário, a visão de consumidor e a visão de servo de Deus. O proprietário, isso é meu. O consumidor, isso me serve. E o missionário de Deus, isso me foi confiado. Me foi confiado, eu preciso honrar essa confiança e passar adiante. A missão que nós estamos vendo nos últimos domingos, Jesus chamando, chega até nós. É nossa missão manter a igreja viva, a igreja de pé, edificá-la, e nada disso é para nós. Nessa semana nós tivemos a inauguração da última torre da Sagrada Família, a igreja na Espanha, que ficou mais de 140 anos sendo construída, né? A nossa catedral aqui em Vitória também não foi diferente, né? Um século de obra. Obra de igreja tem até essa fama, né? Ela tem data para começar, só não tem data para acabar. E por quê? Isso é interessante.
a maior parte das pessoas que começam a obra de uma igreja não a veem pronta. Não será o nosso caso, né? Não será o nosso caso. Mas a maior parte das pessoas que começam uma obra de uma igreja não a vê pronta. Veja, imagina as primeiras pessoas que começaram a construir a Sagrada Família, como o próprio Gaudí, o arquiteto, né? Já se for um século e meio. É como plantar uma árvore, né? Você sabe que começa, mas não sabe exatamente se você verá pronta, do jeito que você queria. Então, é assim a missão dos apóstolos. É começar e ir entregando, mesmo sem saber se nós veremos a obra pronta. Alguém verá. Alguém verá. Ou você acha que os primeiros apóstolos sabiam o que a igreja seria na época em que eles tinham que rezar escondido, dentro de catacumbas? Os primeiros altares da igreja católica eram em cima do túmulo dos apóstolos, túmulo dos mártires. Então tem um túmulo, tem uma pedra, vamos celebrar a Eucaristia aqui, em cima do túmulo dos apóstolos. Você acha que esses homens sabiam o que a igreja se tornaria? Não tem como, mas eles estavam lá. A missão dos apóstolos é começar, mesmo sem saber como vai terminar. A missão dos padres é essa: semear, jogar sementes. A tradição da igreja é tão linda. O padre normalmente ele está sempre com as mãos postas, né? Um gesto que inclusive acontece na ordenação dos padres, e que a tradição interpreta de várias formas. Uma delas, como as mãos do próprio Cristo. Quando Jesus é preso na quinta-feira, ele é amarrado pelas mãos, e as suas mãos ficam assim, unidas, juntas, amarradas, em submissão, em serventia, em prisão. Assim faz o apóstolo, assim faz o padre. Ele põe as mãos a serviço, submisso, como o próprio Cristo na prisão. Ele está indo para o Calvário, ele está indo para celebrar a fé dos apóstolos. Essa é a nossa fé. Nós estudamos tanta coisa, por que não estudar um pouco mais aquilo que é a coisa mais importante, que é a nossa fé? Peçamos a Deus, portanto, meus irmãos, a graça de entender para crer, e crer para entender, como dizia Agostinho. A sucessão dos apóstolos chegou até nós por causa das pessoas, da doutrina e da comunhão, e depende de nós para seguir, entendendo que os dons são dados de graça para serem entregues também de graça. Não é por você, não é para você, é para que a igreja continue. E se você foi chamado a isso, entregue também, porque a nossa vida é uma antes do serviço e outra depois dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a fé dos apóstolos. Creio em Deus Pai,